Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Yuri Moraes, idealizador do canal EduConecta, das redes sociais também, né? E queria me desculpar primeiramente porque eu tô super sumido daqui, mas é por motivo de trabalho, eu já falei isso anteriormente, né? Então eu ando muito enrolado, então fica difícil de gravar vídeo, editar, né? É todo um processo. Mas o que mais me motivou, né, arrumar um espaço, né, um tempo, foi que assim, o canal, embora esteja desatualizado, infelizmente, mas muitas pessoas continuam pedindo para seguir, muitas pessoas continuam comentando nas postagens, muitas pessoas curtem os vídeos, né, porque tem vários bate-papos legais aqui. Então, por respeito e consideração a todas essas pessoas que estão vindo no EduConecta, eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho, primeiro para dar uma satisfação para vocês do porquê do sumiço, e segundo, para a gente dar continuidade a um assunto que o canal já trata há bastante tempo, mas nós estamos aí mudando de cenário nessa questão de pandemia e educação. E eu achei interessante vir conversar com vocês rapidinho e principalmente perguntar a opinião de vocês, né? Quanto educadores, eu sei que tem muitos educadores que seguem o canal, as redes sociais e pessoas também que estão querendo ingressar na educação, né? Na área da educação, se tornarem profissionais de educação. Então eu acho super legal essa interação e acho muito legal que vocês possam opinar sobre isso. E sobre o que eu vou falar hoje, tá? No decorrer dos vídeos que a gente preparou aqui no EduConecta, eu bati papo com vários profissionais muito competentes da área de educação e que eles conversaram, comentaram com a gente aqui como que se deu essa evolução do processo educativo na escola em meio a uma pandemia, utilizando do ensino remoto, né? A gente saiu do presencial e foi para um remoto drasticamente, uma coisa rápida, né? Do nada. E como aconteceram essas mudanças, como os profissionais de educação reagiram com isso, como os alunos reagiram, né? Como eles receberam essa mudança. Então a gente conversou muito sobre isso na educação infantil, no ensino fundamental do primeiro segmento, no ensino fundamental do segundo segmento. Falamos também até do ensino médio, né? Só que hoje a nossa realidade está modificada novamente. Por quê? Porque muitas escolas ao redor do país, elas saíram do ensino totalmente remoto e ingressaram no híbrido, né? Que é a mistura do ensino remoto, da educação remota, com o presencial, né? O aluno vai em algum momento na escola e ele também tem conteúdos construídos de forma remota, né? Remotamente com os professores. E mais uma vez a gente vai sofrer uma nova alteração, pois assim, em muitas cidades as escolas já estão se preparando para retornarem presencialmente, 100% presencialmente. Porque a vacinação ela tem avançado lentamente, mas tem, graças a Deus, né? E muitas escolas, principalmente as privadas, elas já estão se organizando para esse retorno. E aí, qual é a pergunta que eu lanço para você que está assistindo e que ao mesmo tempo eu gostaria de comentar um pouquinho? O que vai acontecer com esse retorno, né? E quais são alguns pontos que a gente pode lançar em cima dessa pergunta? Quais danos foram causados ao sistema de educação? Quais danos foram causados aos alunos e à equipe de educação, né? Será que a gente vai conseguir recuperar esse tempo perdido? Será que a gente consegue consertar esses danos, né, essas problemáticas que se desenvolveram por causa da pandemia? Será que a gente vai conseguir alinhar tudo? Enfim, são muitas dúvidas, né? Nós temos várias perguntas sem resposta. E conversando com vários profissionais, como eu já falei para vocês, eu atuo na educação desde muito jovem, desde os 16 anos, né? Até mesmo antes de me formar, eu já tinha estágio prático remunerado. E hoje sou formado, né? Atuo na área. E assim, o que eu vejo com a minha própria experiência são muitos educadores que acreditam que os danos causados, né, o que foi perdido, muitas coisas nós não vamos conseguir recuperar. Mas nós temos como avançar a partir do retorno, né? Fazer uma análise, fazer
como é que a gente fala? Não são nem testagens, né? Mas que a gente possa fazer um diagnóstico, que a gente possa ver como é que esse aluno está retornando. Por quê? Não é só uma questão de problemas relacionados à evolução de conteúdos, né, disciplinares, mas muitas crianças, muitos adolescentes desenvolveram problemas psicológicos, né, rejeição à escola. Houve uma mudança drástica no comportamento de alguns jovens, né, devido a toda essa problemática da pandemia, que não afetou só a educação, né? Esse isolamento, o fato de nós não conseguirmos nos socializar como antes, né? Da gente ficar afastado. Isso causou uma série de problemas nessas crianças, nesses adolescentes. Ansiedade, síndrome do pânico, dificuldades de concentração, né? Então, quando a gente retornar presencial, nós não vamos só nos deparar com problemas puramente relacionados a conteúdos, né? Alguma coisa que ficou perdida, alguma coisa que não foi aprendida e a gente precisa suprir aquela lacuna, né? Consertar aquilo ali. Não, a gente vai pegar um grupo de jovens, de crianças, adolescentes que vão vir para a escola com alguns probleminhas psicológicos, com algumas coisas que foram causadas pela pandemia. E a gente vai ter que saber lidar com isso. Então, alguns educadores acreditam que a gente não tem como recuperar o que passou, mas a gente pode melhorar o que está por vir. E outros educadores que eu me deparei que sim, eles acreditam que a gente consegue suprir alguns danos causados no passado, né? No início da pandemia, no futuro escolar, né? Nos próximos anos escolares. Então, eu levantei essas questões porque eu adoraria saber qual é a opinião de você quanto educador, qual é a sua opinião quanto estudante na área de educação. O que vocês acreditam? Que a gente consegue resolver, que a gente não consegue resolver, que existem diversos caminhos? Bom, eu vou dar a minha opinião, tá? Quanto profissional nesse caso, e quero que vocês deem a de vocês, porque, né, isso engrandece a todos nós. Educação é isso. É a gente conversar, é a gente debater, é a gente falar, tratar sobre esses assuntos para a gente poder encontrar as melhores soluções. E como sempre falo, o aluno é o nosso foco principal, né? Ele é o topo dali. Então a gente trabalha, a gente desenvolve metodologias, formas de resolver problemas para melhor atendê-lo, né? Para a gente promover uma educação de qualidade, um ensino-aprendizagem de qualidade. Então vamos lá. Eu acredito que certos danos que foram causados pela pandemia, principalmente relacionados a conteúdos, a gente não vai conseguir reverter, tá? De uma hora para outra, no futuro próximo, porque a educação ela é contínua, né? Então a gente vai ter que continuar e a gente vai ter que avançar, não tem jeito. Nosso sistema, ele pede isso, né? Porém, isso não significa que durante, né, a continuidade desse ensino, nós não consigamos resolver, né, ou melhorar algumas pendências, algumas coisas que ficaram perdidas nesse passado recente, que eu brinquei com vocês do início da pandemia até agora, né? A gente vai ter que fazer esse trabalho. Mas eu acredito que mais do que a gente pensar em conteúdo, né, e avanço, que o aluno consiga assimilar, adquirir esses conteúdos que ele perdeu, eu acredito que o professor, mas não só o professor, tá, gente? Equipe pedagógica, direção, toda a escola, inclusive a comunidade escolar, a gente vai ter que trabalhar muito unido, né? Muito agarradinho no outro, para que nós consigamos fazer o reingresso desse aluno para a escola. Porque nós vamos pegar alunos de níveis diferentes, porque a gente não sabe como é que ficou a questão do nivelamento, né, nessa pandemia, porque nós tivemos alunos, principalmente na rede pública, que estudaram unicamente por meio de apostilas, alunos que estudaram online, né, utilizando do computador, da internet, do smartphone. Tivemos aquele aluno que não tinha acesso à internet, tinha dificuldade de buscar as apostilas, né, para poder estudar, e ele ficou perdido nesse meio, ele ia, voltava. Enfim, quando a gente retornar, que a gente for compor a nossa sala de aula, ela vai estar uma sala de aula muito mista,
digamos assim. E o professor, junto com toda a equipe escolar, pedagógica, diretiva, como eu já falei, vai ter que montar uma estratégia para que nós consigamos atingir a todos esses alunos. Isso não será uma coisa fácil, tá? É um trabalho de formiguinha, como a gente fala, né? Um trabalho pequeno, a gente vai ter que ter muita paciência, a gente vai ter que ter muita compreensão. E, como eu estava falando anteriormente, além do problema dos conteúdos, existem os danos psicológicos causados por essa pandemia. Então, provavelmente, nós vamos nos deparar com alunos ansiosos, com alunos com dificuldades de concentração, com alunos com dificuldades de socialização, né? Ficou muito tempo afastado, muito tempo isolado. Alunos que possam apresentar até mesmo outros problemas psicológicos que eu não vou falar aqui, não vou aprofundar. Então vai ser um momento muito delicado. Yuri, como você acredita que a gente pode, o trabalho inicial, né? Como a gente pode fazer esse início? Eu acredito que seria muito interessante se as instituições escolares promovessem de início esse amparo para a gente ter uma noção dos danos psicológicos. Por que eu acredito que esse é o primeiro passo? Porque não adianta a gente trabalhar conteúdo com alunos que estejam passando por problemas que serão limitadores para que ele possa aprender. Entende? Então, se a gente não tratar do psicológico desse aluno, se a gente não reintegrá-lo, se a gente não procurar saber como ele está, né? Como é que ele está se sentindo de volta à escola, se a gente não conversar com essa família, tá? Saber como é que tá em casa, reintegrar essa família na escola também, a gente muito dificilmente vai ter um sucesso em relação aos conteúdos escolares, às disciplinas escolares. Então eu acho que a gente tem que fazer essa reintegração, a gente tem que chamar essa criança para a escola novamente, essa família para a escola novamente, proporcionar o conforto, né, abraçar essas pessoas e a partir dali a gente começar a fazer um trabalho em cima dessa questão conteudista, disciplinar, de acordo com os anos escolares, para a gente ver o que a gente pode aproveitar, o que a gente pode evoluir, como é que a gente pode fazer essa sondagem, tá? Do nivelamento desses alunos, como eles se encontram, como não se encontram, né? E dentro de uma sala de aula, dependendo dos diversos níveis que a gente encontrar, a gente pode trabalhar com grupos, né? Agrupar de acordo com os diversos níveis, tentar trabalhar e depois a gente vai fazendo aquele sistema de ajuda, né? Quem sabe um pouquinho mais, ajuda o colega que está com um pouquinho de dificuldade. Isso sempre funcionou de uma maneira legal, quando bem direcionado. Isso, gente, que eu tô falando para vocês, são algumas ideias que surgem, tá? Minhas, que eu, quanto professor, eu sou professor de sala de aula em prática, sou orientador, trabalho como orientador educacional, trabalho com ensino superior como gestor. Então, assim, eu trabalho em várias realidades, trabalho com ensino técnico. Então, assim, analisando essas realidades, né, e vendo como a gente consegue conduzir o trabalho, essas são algumas ideias que me surgem como formas da gente tentar minimizar esses danos, né? Porque eu não acredito que a gente vai conseguir resolver integralmente os problemas causados pela pandemia. Mas eu acredito sim que a gente pode minimizar, que a gente pode lá no futuro melhorar isso, que a gente pode desenvolver diversas formas de colocar tudo um pouquinho no lugar. Porque a educação é isso, a educação ela é flexível, ela é adaptável, né? E a gente tem que moldar tudo de forma que a gente consiga acomodar esse aluno e consiga fazer com que ele se desenvolva, né? Que a gente consiga fazer com que ele consiga... Vou repetir a palavra consiga, né? Olha o falha nossa aí que eu sempre boto. Que ele possa caminhar, né? Que ele possa continuar, tá? Então eu acredito muito nisso. Acredito que o nosso comprometimento quanto professor, o comprometimento da escola nesse momento vai ser muito importante. Eu acredito que vão ter pessoas aqui que vão falar assim, ué, mas é só a escola em si que vai ter que se preparar? Mas é só o professor que vai ter que fazer? Não, gente, não. As secretarias de educação, sejam elas municipais, estaduais, federais, o próprio governo federal, o MEC, eles vão ter que estar aí coladinho com a gente na escola, promovendo boas parcerias, promovendo bons programas, boas ideias,
para também estar auxiliando a escola. A escola ela não pode estar sozinha nessa caminhada, até porque vai ser uma caminhada longa, vai ser um trabalho cansativo, né? Tudo isso, a gente falando, né, é tudo muito fácil, parece tudo muito mágico, mas quem é da educação sabe que a educação não é mágica, sabe que a educação é igual um Lego, né? Não sei se vocês conhecem aquele brinquedo Lego de pecinhas. Educar, construir educação, né? Construir esse processo, né, nos jovens, nas crianças, é igual um Lego. A gente todo dia bota uma pecinha e a gente vai construindo, mas a gente não consegue executar certas coisas sozinhos, né, quanto profissionais de educação. A gente precisa de outros amparos. Então eu também acredito que vai ser de grande necessidade políticas públicas voltadas para esse retorno, sabe? Que nos deem um amparo, programas, projetos, que nos auxiliem a executar esse trabalho de reintegração. Eu acredito muito nessa palavra nesse momento. Reintegrar o aluno à escola, à educação, que ele possa voltar, que ele possa caminhar, tá? E essa é a minha opinião no momento, tá, pessoal? Para o nosso retorno, e eu tô muito otimista, né? E ansioso um pouco, porque eu sei que a gente vai se deparar com uma realidade difícil, porém eu também acredito que a gente vai ter essas crianças, esses adolescentes muito felizes por esse retorno. A gente tem uma galera que está querendo retornar, que sente falta da escola, que sente falta daquele ambiente, do amparo mesmo que a gente dá. Eu acredito nisso. E, obviamente, torço pelo melhor, né? Torço para que todos nós consigamos desenvolver um trabalho maravilhoso e que os nossos alunos, a nossa comunidade escolar, as famílias, né, recebam isso bem e também nos abracem de volta. Lembrando que existem diversas realidades socioeconômicas, né, que vão alterar esses processos que eu falei aqui em cada realidade onde a escola é inserida, mas eu acredito que a gente trabalhando em equipe, trabalhando em conjunto, a gente consiga fazer alguma coisa bem legal. Tá bom, pessoal? Bom, falei um pouco aqui, ou melhor, falei pra caramba, falei que ia falar pouco. E, por favor, eu gostaria muito que vocês comentassem aqui embaixo no vídeo do YouTube, no vídeo do Instagram, do Facebook. Deixem a opinião de vocês, falem o que vocês pensam, sabe? Eu acho importante a gente compartilhar, porque outros educadores leem os comentários. Eu leio sempre, eu sempre dou uma olhada. Então comentem, o que vocês acham, quais são as propostas que vocês gostariam de comentar e que vocês acham que dariam certo na escola. Acho muito legal a gente fazer, nesse momento, esse compartilhamento de informações para que a gente possa utilizar do máximo de boas ideias para aprimorar a nossa própria prática a nossa própria prática educativa, porque ser professor é se aprimorar todo dia, né? É o que a gente fala muito de formação continuada. A formação continuada não é só o fato de eu fazer um curso para me aprimorar. A formação continuada é a gente estar sempre conversando, a gente está sempre compartilhando ideias, a gente está sempre buscando formas de ser um profissional melhor, né? De proporcionar uma educação de qualidade. E tudo isso a gente pode fazer, inclusive, por aqui, pelo vídeo, conversando, dando opiniões, debatendo. Tá bom, pessoal? Ó, não vou me prolongar mais. Queria agradecer por quem está assistindo agora. Queria agradecer por todo mundo que compartilha, comenta, segue o canal, que está sempre dando aquela força, tá? Em breve terão mais vídeos para a gente tratar de diversos assuntos. Vou correr atrás de bons parceiros, né? Pessoal de educação, que gosta de conversar, gosta de compartilhar. E a gente aí, muito em breve, teremos novos vídeos com essa galera que sempre dá apoio, tá bom, pessoal? Ó, um beijão. Obrigado aí pela presença de vocês e até a próxima. E não esqueçam, hein? Comentem, sigam o canal, sigam as redes sociais e deixem a opinião de vocês. Ó, tchau, tchau, gente. Até a próxima.